Bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E olha, estamos de volta, temporada 2024, tá? E se prepare, essa temporada provavelmente vai ser a melhor de todas. Como todo mundo diz, sempre a última, né? Então, eu espero que você continue acompanhando e continue compartilhando, tá bom? Eu, como todos os digital influencers, que não é meu caso, mas que fala para você compartilhar com seus amigos, compartilha com seus inimigos também, compartilha com sua ex-esposa, com o seu ex-namorado, manda para todo mundo, tá? Por quê? Esse podcast chegou a um platô de 1.000 ouvintes e a gente não passa disso, né? 900 e pouco, 1.000 e pouquinho, mas não, vocês não estão compartilhando com seus amigos. Então, por favor, nos ajude aí pra gente ficar muito famoso e viver contando mentira aqui no podcast. Beleza? Muito obrigado. E hoje eu quero compartilhar com vocês, ou nossos convidados aqui, vamos às apresentações. Primeiro, Caio, por favor, conta para o mundo quem é você. Meu nome é Caio Rosa, eu sou desenvolvedor sênior aqui na U e sou de Boa Vista, Roraima, então se o delay estiver meio alto aí, saiba que é porque tá vindo de longe o sinal. E a gente veio aí para falar um pouco do setup da UV, Kubernetes, DevOps, o que pode, o que não pode. Tá bom. E temos dois convidados, que não é comum aqui nesse podcast, e o nosso segundo convidado não é criado por IA, tá? É uma pessoa de verdade, ou talvez, vocês não vão nunca saber a resposta. Sibelius, por favor, fala um lá pra galera e diz que você é uma pessoa de verdade. Tudo bom, pessoal? Eu sou uma pessoa de verdade mesmo. Acho que bastante gente me relaciona mais no Twitter mesmo. Acho que causa alguns problemas. Tem algumas perguntas meio diferentes, assim, né? Acho que ontem a galera ficou meio chateada que eu perguntei se o comprovante de renda realmente comprova... se o comprovante de residência realmente comprova a residência de alguém. Uhum. A galera acha que eu gero isso para gerar treta, mas é uma dor de fato, né? Então, quando você é uma fintech ou você é uma instituição de pagamento, você tem alguma coisa para fazer QIC, validar se a pessoa é a pessoa mesmo. Uhum. Como que você valida se o endereço dela tá certo? Como que você valida as coisas de fato? E se isso realmente faz sentido ou não, né? Então eu gosto de entrar bastante nessas perguntas filosóficas para ver se a gente sai do outro lado com uma solução inovadora diferente. Nem sei se a galera me atrela muito nessa coisa de DevOps ou não, mas eu sei um pouco, tanto de back-end, front-end, full stack, app e tudo. Então, vai ser legal aí a gente falar um pouco aqui do que a gente está construindo na UV. Ainda faltam milhares de coisas aí na UV, o Caio tem ajudado bastante gente. Então, vai ser bem legal aí esse papo. Massa. Começar então, já que vocês citaram a UV, a gente ia contar pra gente primeiro o que é a UV, o que vocês fazem, assim, para quem não conhece ainda, e aí a gente pode entrar mais no assunto. Acho que para todo mundo aqui na UV, a UV é bem acho que a descrição ia ser bem parecida se fosse qualquer um falando, assim. A nossa missão é facilitar a vida das pessoas na hora de fazer um pagamento, receber um pagamento. Então a gente integra o Pix, né? A gente integra pagamentos Pix e concilia ali pagamentos em tempo real. E essa é a UV, né? E é isso, a gente está aí tentando resolver os problemas que a gente consegue resolver em relação a integrar o Pix no Brasil. Massa, da hora. O que isso tem a ver com OpenPix? Eu vi que tem uma ligação assim, mas eu não sei o que é. Talvez outras pessoas não saibam. Tá certo, a gente pode comentar que a UV seria o nome da empresa mesmo. Então, eu e o Rafa, meu sócio, e já teve essa empresa aí, a Intra, que é desde 2016, então já tem bastante tempo esse software aí, 8 anos. A gente já fez vários projetos ao longo do tempo. Fez Brand Lovers, que era um SaaS, que era como se fosse um rap de beleza. Depois a gente fez vários softwares para a Natura, lá, força de vendas. E o legal é que a gente, deve ter sido um dos primeiros do Brasil a usar Kubernetes lá. Na Natura, a gente usava o Kubernetes, tinha GraphQL também, então a gente já estava no Bleeding Edge lá em 2016, 2017. O time de DevOps da Natura era genial também, a gente conseguiu aprender bastante com eles. Na Go, a gente fez o app da Go também, da Go Linhas Aéreas, então a gente teve uma software house bem forte. A gente viu que software house parecia legal, mas é um dinheiro maldito. Você tem que trabalhar tudo o que você trabalhou no próximo ano. A gente começou a migrar para esse modelo de SaaS, né? A gente fez um SaaS de RH, parece uma ideia legal, mas RH é péssimo. É um mercado bem ruim.
Então, na pandemia, a gente viu que era cada vez pior. Só que a gente era bem inteligente, a gente focava muito em building block, né? Então, a gente tinha um mega monorepo com milhares de coisas. O que a gente fez, a gente transformou nossa RH, que ainda roda lá. A gente pegou o mesmo código que a gente tinha em RH e tornou numa fintech. Em 2 semanas, a gente já tinha uma fintech, que é a OpenPix, seria o primeiro produto. Então, o OpenPix e o UV seria como se fosse 2 marcas, né? Então, a OpenPix está mais atrelada ao Pix mesmo, né? E a UV seria uma marca mais global, que a gente conseguiria ter instant payments rodando na Colômbia, Estados Unidos e outros lugares que tem instant payments. Então, parece até interessante, ou meio maluco assim, né? Por que vocês estão fazendo outra Pagar.me, né? Ou outro PayPal, né? Sim. No começo eu também achava meio maluco. Cara, já tem isso daí, já tem o PayPal, já tem o Pagar.me, já tem o Stripe, né? Por que a gente vai fazer de novo o que eles fizeram? Lembra um pouco do que o Stripe falou pro Elon Musk, né? Os caras do Stripe. Eles falaram, cara, a gente vai ter que fazer o Stripe porque o PayPal não resolveu 100%, né? Os problemas de pagamento. E aí a gente está fazendo a UV porque ainda não foi resolvido todos os problemas que tem em pagamentos. E o legal do Pix é que ele cria meio que um novo trilho, né, que eles chamam de Rails. Então, tudo que já existia em boleto, outros métodos de pagamento, dinheiro, cartão, você pode meio que recriar em Pix. E o Pix é muito mais que um método de pagamento, ele tem muito mais coisas, você pode fazer transferência, tem conciliação. Então tá vindo um monte de coisa em cima do Pix, vai ter recorrência também, Pix automático. Então, em vez de você ter um cartão recorrente, vai ter no Pix, vai ter um custo menor, vai ser mais interessante. Uhum. Acho que teria até um Pix offline mais para frente. Então, tudo que a gente tinha em cartão, boleto, todas essas coisas, a gente vai conseguir recriar em Pix, né? Então, poder recriar as coisas, a gente consegue ter uns casos de uso que não era possível com cartão, nem com boleto, né? Então, quanto mais a gente vive o Pix 24/7, mais coisa a gente cria, né? A gente criou a maquininha Pix também, que é tentar reinventar a maquininha de cartão, só que sem a maquininha, só usando uma impressora térmica. Então, tudo que você já conhece de um jeito diferente, né? E aí a gente entende que realmente a gente está resolvendo uma dor do cliente. A gente cresceu até aqui só com inbound, então a gente não tem ads, não tem nada, só word of mouth, só boca a boca. Então a gente está crescendo o faturamento, a gente está crescendo tudo, crescendo o número de clientes. Os clientes não param de entrar, a gente tem mais de 10, 15 contas por dia entrando. Mesmo tendo diversas instabilidades, vários problemas que a gente teve no caminho, a gente continua crescendo, né? Então é uma startup que, mesmo tudo dando errado, tá dando certo, né? Então é bem interessante o case. Eu diria que é uma boa startup de dar certo, entendeu? Os clientes querem usar o nosso produto, entendeu? Não é assim, eu não tô tentando forçar a venda. O cara, me deixa usar API. Não, a gente falta API. Cara, eu vou usar do jeito quebrado aqui. Me deixa usar seu produto. Não importa. Faltou isso. Cara, não importa. Estou usando aqui, já era. Meio que é isso. Essa é a loucura da UV, entendeu? A galera quer usar o nosso produto. Mas só cara, eu dou um jeito aqui, vou fazer um gato, tem um end-to-end e vai dar certo. Já era. Mas os caras querem usar, entendeu? Então a gente está num nicho bem interessante, assim, bem legal estar numa startup como que a gente pode falar, de sucesso mesmo, né? Ainda falta bastante tempo, né? Ainda falta muita coisa, mas eu diria que a gente está no caminho, sempre focando no cliente, né? Sempre tendo essa humildade, que a gente sabe que realmente falta muita coisa. Acho que esse ano a gente vai construir milhares de coisas. A gente já construiu tanta coisa, mas ainda falta muita coisa mesmo. Legal, massa. Tá bom, eu queria perguntar aproveitar o contexto, né? Para perguntar, já que nesse podcast a gente normalmente está falando sobre assuntos técnicos, né? Ou ligados a isso de alguma forma, onde que DevOps se encaixa aí no meio? Como você acha que DevOps ajuda ou atrapalha nesse sucesso da startup ou talvez nesse sucesso sobre o seu caminho até hoje na UV, etc? Eu diria que DevOps, a parte principal, como o nosso contexto é ser uma startup bem início de carreira, assim, DevOps, eu diria que é não só crucial, mas uma parte do DevOps que eu vi ao longo do tempo não funcionar muito bem em outros lugares, que é ter grande mobilidade. Não só fornecer ali uma estrutura boa para o funcionamento da sua aplicação, mas também ter uma mobilidade grande, porque a gente está num ambiente em que a gente precisa tomar uma decisão às vezes muito brusca e muito rápido, simplesmente para garantir o funcionamento futuro da empresa, ou garantir que a gente vai pegar uma parte maior do mercado, ou garantir que a gente vai diminuir bruscamente o custo da operação. E eu acho que tudo isso tem que ser pensado do ponto de vista... tem que olhar para DevOps da startup desse ponto de vista. Assim, não adianta eu ter uma estrutura extremamente robusta, extremamente complexa, se eu estou atrelado a um provider, por exemplo, né, um cloud provider, ou se eu estou, sei lá, só um tipo de provedor que consegue me atender.
Então, acho que esses são os pontos bem cruciais, né? Do ponto de vista da empresa em si. E aí, pelo outro ponto de vista, isso toca também no ponto de vista de UX também, né? Do que são a experiência dos desenvolvedores na empresa. A ideia é a gente crescer não só em clientes, né? Mas crescer também no número de desenvolvedores. Então, toda a experiência do que é criar produto aqui dentro da UV, até como os nossos clientes vão ter a experiência de usar esses produtos, bate de algum jeito no tema de DevOps, né? Tá bom. A gente estava até comentando um pouco sobre isso antes, sobre cloud, e normalmente a gente vai esbarrar nesse tema aqui dentro do podcast, que é sobre lock-in. Então, exatamente sobre isso que você está falando, sobre ser complexo e você abraçar ali ou se amarrar, né, a um provedor, mas que às vezes parece inevitável até você ou usar isso ou fazer tudo dentro de casa, né? E talvez você tem que colocar isso na balança, assim. Como isso é para vocês, já que você está buscando estar livre disso, né? Eu diria que o Kubernetes resolve a maior parte desses pontos, né? Acho que o lock-in de DevOps da empresa é muito mais desenvolvedor do que cloud provider, eu diria. Porque o papel do DevOps hoje em dia é muito... Na maioria dos lugares que eu passei, pelo menos, era muito especializado. E aqui a gente busca uma coisa mais genérica. Tipo, nosso DevOps deve ser operado por qualquer dev. Então, eu acho que hoje a estrutura de como é organizado o DevOps o lock-in está mais no tipo de desenvolvedor que opera aquelas estruturas do que no cloud provider. Isso aí. Eu posso comentar um pouco até da outra pergunta, né? O que é DevOps para uma startup como a gente, né? Então a gente vem usando o Kubernetes desde, acho que 2016, 2017, talvez um pouco depois. Mas acho que DevOps e CI/CD, todas essas coisas automatizado, todas essas coisas, eles ajudam no ciclo de desenvolvimento mesmo, né? Então, uma coisa que eu gosto bastante é, sei lá, o Kubernetes é super difícil, né? Super complicado, mas o Kubernetes... Uma vantagem do Kubernetes é que é muito fácil de adicionar novas coisas, né? Então, eu quero adicionar um novo servicinho. Cara, eu copio o YAML lá, ou gera um highchain, ou gera um Helm lá. Helm é bem ruim, eu não gosto muito, mas é o que tem por hora. Então, você copia lá e já está rodando, né? E aí tem outros benefícios do Kubernetes também. Então, você tem auto-scaling. Ah, beleza, morreu o pod. Beleza, você fez um código ruim. Morreu o pod, vai lá e restarta. Então, imagina, assim, eu acho que o Kubernetes é uma ótima abstração para isso, porque ele é declarativo do mesmo jeito que o React é declarativo, né? Então, quando você lê um pouco do Kubernetes, você lê um pouco o operator do Kubernetes, você tem muita essa coisa de declarativo, então você declara assim, cara, eu quero 2 pods. Ele vai dar um jeito de ter 2 pods, igual o React. Eu quero um botão. Cara, eu vou renderizar o botão. Eu adiciono, mudo o DOM, adiciono, subo o recurso ou não, né? Então, essa parte de ser declarativo do Kubernetes é ótimo pra gente. Essa parte da gente ter uma startup, como a gente tinha vários projetos, a gente rodava tudo no Kubernetes, então ficava fácil. A gente consegue que o ambiente de homologação, o ambiente de produção seja o mais próximo possível. As empresas não valorizam isso, a gente valoriza muito isso. Porque se você não testa em staging, você não consegue testar em produção, né? E em staging é o mais próximo de produção. Então, normalmente a empresa, quando tem um código todo cagado, muito bug, é porque ela não tem staging. Se ninguém está testando em staging, só ir para produção, é lógico que vai quebrar, né? Ninguém fez o teste básico. Então é meio estranho as empresas não investirem em staging. Elas veem como custo, né? Mas na verdade o ideal seria elas investirem em tornar mais barato o staging, né? Então uma coisa que a gente fez aqui, a gente comprou um hardware e a gente roda o nosso Kubernetes self-hosted lá. Então até CI/CD. Então na escala da UV a gente tem muito teste, tem questão de 12 mil testes. Então a gente vai começar a mover agora o CI/CD para self-hosted, porque CircleCI e GitHub Actions acaba ficando muito lento e caro, né? Quando você vai crescendo, vai tendo essa escala, você vai mudando, você consegue, quando você controla, ou quando você tem um domínio DevOps, né, ou quando você tem uma boa abstração, que é o caso do Kubernetes, você consegue mover boa parte das coisas, serviços externos, que seria um custo para você e trazer para dentro, né? Então tinha muita essa coisa de usar serviços externos antigamente, e agora a gente tem muitas dessas coisas que só tinha na cloud, só tinha algum serviço open source, né? Vou usar um Datadog. Cara, o Datadog para uma startup, se você colocar lá, só a primeira conta vai matar a startup lá. Se não tiver VC, vai morrer, né? Então a gente é muito criterioso, ainda mais nessa coisa do bear market, tá tendo milhares de layoffs aí. Tá tendo milhares de layoffs porque as pessoas não foram diligentes com dinheiro, né? Então você precisa muito ser diligente com dinheiro e dá para ter um DevOps legal, dá para ter observabilidade, dá para ter tracing, logs, métricas, de um jeito que não vai ser super caro, né? Mas você precisa pensar um pouquinho mais, né? Exige um pouco que você pense, estude um pouco mais, né? Então acho que essa é a vantagem aí do Kubernetes para startup, você conseguir experimentar mais rápido essas coisas. Claro que tem um custo alto inicial,
tem que ter alguns pods para ter alta disponibilidade, mas depois começa a acabar se pagando. Se você não tem usuários, né, que é uma startup ruim, vai o de Lambda mesmo, que aí custa zero, mas também você não tem request. Mas depois, se você começar a ter muitos usuários, você tem um trabalho de ficar caro Lambda, né? Vercel é super caro. Todos esses caras que vendem a facilidade a um custo, né? Então a gente aqui é meio mão de vaca, a gente sofre um pouco, mas a gente entende e aí e acaba que a gente consegue ter soluções melhores, assim. Eu diria que a gente consegue ter soluções melhores e customizar baseado nas nossas necessidades também, né? Aí também tem uma questão do Pix. O Pix ele já nasceu na internet, né? E o Pix é ótimo pra gente, porque a gente compete igual com qualquer banco, né? A gente tem a mesma experiência em Pix que o Itaú, então é ótimo. Eu não tô competindo com o Itaú com boleto, cartão ou coisa velha. Ou, sei lá, aquelas coisas velhas lá de banco, XML. TED, essas coisas. Então, o legal é que o Pix já tem na internet, ele já tem o Pix ele usa aquela mensageria lá, o MQ, como se fosse o MQTT do Bacen. Então, ele é muito event-driven já, né? Então, você tem que modelar seu sistema para ser event-driven, para ser escalável. Você vai ter muita mensagenzinha, né? Então, antes, sei lá, você tinha 10 TEDs por dia. Agora, você tem 1 milhão de Pix por minuto, né? Então, seu sistema, ele já exige um DevOps um pouquinho mais sofisticado, né? E aí, eu acho que os bancões estão sofrendo com isso. Porque se tem um mainframe, não dá para você escalar um mainframe tão fácil, né? Então, você tá na cloud, ter essa capacidade do Kubernetes, auto-scaling, tudo isso, e você já modelar seu sistema, já pensando em sistemas distribuídos, como lidar com consciência eventual, como lidar com fila, como que lidar com retry, fallbacks, todas essas coisas, já nascer assim, já tem uma mega vantagem, né? Legal. Isso que vocês estão compartilhando, na minha visão, traz muito de experiência. Não só de estudo, mas de experiência prática, de ver as coisas acontecerem e ter que tomar decisões, né? Como você falou, né, a gente é meio mão de vaca, a gente vai ter que se esforçar um pouco para não só colocar o Datadog e coisas do tipo. E eu, lógico que stalkei vocês, né? Então tem uma frase sua sobre ser sênior e sobre você liderar ou mentorar, né, os mais jovens. Quando a gente está falando um pouquinho de startup, para você crescer o time, não dá para você só ficar contratando sênior. Acho que nenhuma empresa consegue fazer isso, né? Você tem que trazer outras pessoas mais jovens, mais novas na profissão, né? Não precisa ser jovem exatamente, mas mas que eu costumo esperar isso também, que um sênior ele seja quem compartilha a experiência dele, não só quem quebra uma task para um júnior fazer. Como vocês talvez podem compartilhar um pouco de como isso impacta no resultado da empresa, sabe? E também no resultado da carreira das pessoas, né? Sobre ser mentorado e mentorar também, né? Que também não é algo fácil ou algo que a gente já nasce sabendo, né? Tá certo. Posso comentar um pouco? Não sei se o Caio já teve alguma experiência de mentoria ou não. Eu já venho fazendo essa coisa de comunidade do React Brasil, acho que 2016 também. Mentoria, treinamento, tudo isso. Então, eu já contratei diversos devs também, já treinei todos os devs, assim. Boa parte dos devs que trabalhou comigo, eles realmente ficaram seniors mesmo. Eu exijo isso mesmo, né? Nem que eu exijo, né? Mas trabalhar comigo você vai ter, ou você vira sênior ou você vai pedir para sair mesmo. Não tem muito outro caminho. Eu foco muito mais em entendimento, né? Entendimento. Então, eu exijo que a pessoa saiba o que ela está fazendo, né? Então, acho que esse é um caminho de mostrar para ela, cara, você não sabe o que é isso, falta você estudar isso, me explica aqui o que você está tentando fazer na pull request. Tem muita pull request que a galera não sabe o que está fazendo. Cara, me explica isso, vamos escrever o RFC, vamos fazer junto. Uma coisa legal que a gente tem aqui na UV é a documentação, a gente tem muita documentação de tudo, então cada um está fazendo alguma coisa, vai documentando, roda também. Eu acho que a gente tem essa máquina esse Kubernetes de desenvolvimento para os devs, todo mundo tem acesso lá, kubectl, então eles podem subir os experimentos. Então, fazer eles aprenderem também está relacionado com eles ter a liberdade, né? Então, a gente tem o Kubernetes lá, sobe lá, se quebrar, beleza. Sei lá, a gente tem backup também, sobe de volta. Então, eles têm que ter essa liberdade de quebrar as coisas, né? Então, a gente cria isso e também criar coisas que façam com que eles não consigam quebrar. No sentido assim, né? A gente tem uma coisa legal no Kubernetes, o Kubernetes é ótimo, né? A gente tem uma coisa legal, se a gente fizer um release quebrado do nosso back-end, de algum do back-end, ele vai lá e não faz o release. Então isso é ótimo. Então, imagina, o dev fez algum código errado sem querer, não viu, quebrou, só que aí o Kubernetes não vai deixar ele subir o release. Beleza, ele puxou o release, foi para produção, qualquer um consegue fazer o release, tudo automatizado com um clique, mas ele tentou fazer o release, ele vai quebrar, só que não vai quebrar.
Então, mesmo se ele quiser quebrar, mesmo se eu quiser quebrar, eu não consigo quebrar, entendeu? Então, você cria processos tão bons que não deixa de quebrar, né? Então, só dessa estruturar o code base, estruturar todo o teste automatizado, tanto back-end e front-end, já mostra para ele mesmo já tem um feedback que o código dele ou tá certo ou tá errado, o que deu certo, o que não deu errado. E tem várias coisas que a gente vai aprender em produção, tem o que fazer, né? Então, a gente tem muita feature flag. Então, quando a gente sabe que é algum código bem complicado, tem até um código lá que o Caio melhorou bastante, que é a parte do webhook, parece uma coisa super simples. Deu bastante trabalho, ele foi bem no início lá acho que o Caio estava começando aqui, foi meio caos. E aí, como que a gente instrumenta o código em produção para a gente entender mesmo o que a gente está aprendendo, né, sobre o sistema. O sistema distribuído, ele é muito, a gente pode dizer, talvez traiçoeiro, né, ou talvez ele não é tão intuitivo assim. Você fala, cara, vou subir o webhook aqui, vai dar certo. Aí você joga em produção, dá um erro, você fala, cara, por que tá dando erro? Aí você vê, a API, o provedor que chama o nosso webhook tem uma consistência eventual na API. Você nunca quer pensar que a consistência eventual não estava em você, mas estava no cara que chama você, entendeu? Você nunca vai saber isso, não tem nenhum livro que vai te falar isso, você só vai ver isso na vida real, entendeu? Tem coisa que você vai aprender na vida real, não tem como a gente aprender isso em homologação, side project, localhost. Cara, você tem que ir para a produção e você vai ver quebrar. E aí, como que você lida com isso? Que é sistema de tolerância a falhas, né? Então, tudo que a gente faz aqui, o nosso sistema é bem... Acho que o nosso sistema é muito bom porque todo mundo que a gente já integrou de IPS, os caras eram muito ruins, então a gente foi obrigado a criar essas proteções, assim. Minha experiência é um pouquinho... eu acho que o espelho da do Cibeles, assim, né? Que eu fiz a escadinha do tamanho de empresa, né? Antes estava numa empresa muito grande, fui para uma startup de médio porte, agora estou numa startup de bem no início, pequena, assim. E a diferença, não só pela cultura mesmo, é muito grande na questão da abstração, né? Lá, na empresa muito grande, as abstrações estão todas prontas, então, questão de Kubernetes, o que você faz para subir uma aplicação, etc. Por exemplo, a gente tinha tudo abstraído, eu crio aqui o meu template, com o meu template uma API, ela já vem aqui com um chart para eu preencher só os valores. Tenho o meu login lá no kubectl, consigo subir o pod, tá ótimo, acabou, eu não preciso entender de muita coisa. E isso é ótimo quando você tem escala, né? Realmente, para você conseguir uma escala muito grande, que você vai ter muito júnior em vários squads espalhados, as abstrações têm que ser boas. No nosso caso, é a primeira vez que eu tenho experiência de agora eu tenho que criar abstração, porque não só para facilitar a minha vida, mas para a gente conseguir escalar no futuro. Tem que funcionar, não pode quebrar e ainda tem que, de preferência, ser de graça. Esse é o nosso plano. Assim. A gente começa assim, é de graça? Beleza, vamos fazer, a gente experimenta, entendeu? E se não tiver jeito, se não tiver outra opção, a gente começa a pensar em um plano de alguma coisa que tem custo, de fato, porque eu acho que é um bom começo. Se você sempre começar do mais simples, a gente vai tentar ter a solução mais simples, que entrega mais valor e que seja mais barato, né? Legal, massa. Tá bom. Perguntando ainda sobre isso, né, ainda sobre mentoria, ou sobre crescer, ou etc. Eu acho que tem duas linhas, assim, de pensamento, pelo menos as que eu identifico, simples, sobre crescimento profissional de você para você mesmo, tá? Quando você está fazendo seu próprio roadmap. Que uma delas é que você investe, né, nos seus pontos fracos para você crescer, né? E a outra é que você investe nos seus pontos fortes para ficarem ainda mais fortes. Que me parecem diferentes, assim, separados. Gostaria de saber se vocês, com qual vocês concordam mais, ou tem experiência, assim, que funcionou para você? Para mim, eu acho que as duas estão erradas. Eu acho que questão de carreira, eu acho que é praticamente impossível planejar, sinceramente, ou ter um bom valor de um planejamento desse tipo. Eu acho que a ideia é você conseguir a maior quantidade de experiência possível, experiência de valor, né? Então, é muito difícil você adivinhar o que o mercado vai querer, porque eu vou já começar a estudar agora, entendeu? Tipo, o que eu sou fraco que pode ser bom no futuro? É muito difícil você conseguir adivinhar e aí, tipo, pôr em prática, e isso vai ser um bom tempo gasto, assim. Agora, se você está numa empresa em um ambiente que tem a opção de você ter experiência, você tem esse acesso também, que é importante. Muitas empresas você não tem esse acesso. Você não pode escolher, se colocar disponível para as experiências, né? Mas se você tem essa opção de se colocar disponível para fazer as coisas, para testar alguma coisa, para desenvolver alguma solução, acho que esse é o melhor jeito de seguir no crescimento de carreira, entendeu? Porque melhor do que você tentar adivinhar ou prever o futuro que vai ser melhor para sua carreira é a tentativa e erro e crescer com a experiência que tem disponível. Então, você está ali, tem um problema que alguém está tentando resolver e você tem a opção de, vou tentar resolver isso,
toda a experiência que tem dentro daquele problema que você resolveu, ou não, você vai ganhar se você gerar valor. Muito provavelmente isso vai ser reconhecido, e se não for reconhecido ou você não gerar valor, a experiência já vai ser algo que você segura ali para a carreira. E eu acho muito mais valioso essa visão do que eu nem saberia te dizer o que eu sou mais fraco, por exemplo, tipo, ou o que eu sou mais melhor. É muito difícil fazer esse tipo de avaliação correta, assim. Eu acho que pode cair um pouco naquela coisa de generalista, especialista, né? Aham. Eu gosto de pensar assim, se você modela o grafo de conhecimento, se você modela o conhecimento como se fosse um grafo, né? Quanto mais nós você tem, melhor você consegue aprender outras coisas, né? Então eu foco muito mais em quão rápido eu consigo aprender outra coisa, já que as coisas estão mudando sempre, né? Agora está mais dinâmico ainda com IA e outras coisas. Então eu foco muito em coisas que eu preciso aprender para conseguir aprender outras coisas, né? Então eu foco muito mais no conceito do que na implementação. Então, talvez em vez de você aprender Kubernetes, você deve aprender um pouco como funciona o computador, rede, DNS e outras coisas, esses conceitos de abstração. Em vez de aprender React, aprender, sei lá, declarativo, HTML, CSS, JS, e com isso você consegue meio que ter transferir um conhecimento de um lado para o outro, né? Acho que você focar muito mais em... Beleza, você pegou todo esse conhecimento, tem a galera que... vou ficar estudando. Só estudar não é suficiente também, então você tem que colocar em prática e você precisa colocar em prática em produção. Então, a experiência fora de produção, fora da vida real, também não funciona muito bem, não ajuda muito. Então, para mim, acho que um dos melhores lugares para você aprender mesmo é startup, porque tem muita coisa para você construir ainda. Porque se você tiver numa empresa muito grande, já está tudo construído, então você vai ficar só em refactor, e o ideal seria você aprender tanto a fazer refactor, tanto fazer coisas novas, criar coisas do zero, são duas habilidades totalmente diferentes. E você precisa estar numa startup que está em alto crescimento. Por que alto crescimento é importante? Porque as coisas que funcionavam agora não vão funcionar mais amanhã, né? Então você precisa ir trocando as coisas. Tá, beleza, a nossa primeira implementação de webhook funcionava, mas agora não funciona, não tem escala para isso, então você precisa trocar. Vou trocar o banco de dados, vou trocar o sistema de filas. Uma fila não dá, tem que ter 10 filas agora. O que eu fazia antes já não funciona mais, não escala. Eu fazia uma query no banco ou scan, dava certo, agora não dá mais. Agora eu tenho que usar Materialized View. Então, a startup, ela te dá feedback todo dia. Todo dia a gente tem uns 10, 20 bugs, 20 demandas de cliente, coisas novas, porque a gente tem muita gente usando o nosso produto. Então, cara, milhares de coisas que a gente não tinha pensado é o que eles estão pensando. Cara, faz isso, faz aquilo. Vocês não pensaram em fazer desse jeito. E é com isso que você aprende, né? Então, você aprende muito com feedback do que você tá... E aí, um dos melhores feedbacks é quando você sobe um bug para produção e alguém já te xinga logo. Cara, quebrou. E aí, você aprendeu que seu código estava ruim. E aí, você tem que aprender como se proteger disso, né? Melhorar seu processo. Cara, por que... E aí, tem aquela coisa do 5 Whys também, ou post-mortem. Cara, por que eu subi isso para produção? Por que eu quebrei isso? O que causou esse incidente? Então, incidente é um dos momentos de você aprender bem rápido o que você já deveria ter aprendido, né? Talvez é o jeito mais brutal de aprender, mas você aprende rápido. Então, startup você vai aprender bem rápido, incidente dentro de startup é mais rápido ainda. Então, se você não estava acostumado com essa velocidade. E é isso, cara. Vai falar, cara, seu código é ruim, seu sistema era ruim, sua arquitetura é ruim, estava tudo errado, você teve que corrigir 1000 coisas e beleza. Eu acho que em 1, 2 dias, quão rápido você consegue se recuperar disso, né? Evoluir as milhares de coisas, né? Então, acho que é isso. E aí tem essa coisa que o Caio falou, né? Você tem que estar disponível para as pessoas. Acho que ajudar as outras pessoas é legal, porque era uma coisa que eu fazia bastante. Eu respondia milhares de perguntas lá no React Brasil. E como era a pessoa que respondia as perguntas, todo mundo trazia coisa para mim. Tanto pergunta, freela, qualquer coisa, porque eu era a pessoa que ajudava elas, de graça. Eu ajudava e eu aprendia junto, né? Então, se você é a pessoa que resolve as coisas, mais as pessoas vão te trazer mais problemas, né? E trazer mais problemas não é ruim no nosso cenário, porque a gente é pago para resolver problema. Então, quanto mais problemas ou problemas maiores e melhores trouxerem para você, melhor para você. Porque o problema, na verdade, é uma oportunidade de você ficar melhor, né? Então, na verdade, igual você vai na academia, você tem que pegar mais peso para ficar mais forte, para você ficar mais inteligente ou mais senior, assim, você precisa resolver problemas mais difíceis. Então, você precisa, para as pessoas te darem problemas mais difíceis, você tem que construir seu trust, sua confiança. Então, elas têm que confiar em você. Cara, eu não vou dar uma issue difícil. Vou trabalhar com Ledger lá, que é bem complicado o saldo. Se você não consegue entregar uma issue fácil. Então, não adianta você tentar, vou fazer a issue mais difícil. Cara, você primeiro tem que ganhar confiança para fazer coisas mais simples, para em algum momento eles te darem coisas mais difíceis. E se você não está ganhando coisas mais difíceis, quer dizer que você está bem ruim ainda no básico.
você teria que corrigir isso. Você não tem confiança, as pessoas não confiam em você. Então, confiança é super importante para você crescer rápido na carreira. Então, você sempre vai, e no cenário que você é a pessoa que está treinando o outro, você sempre vai dando coisa mais difícil para ela, para a pessoa que você está treinando, até ela quebrar, ela vai quebrar. Vai chegar no momento que ela não vai conseguir fazer aquilo, e tudo bem, chegou no limite dela. Mas beleza, é isso, vamos ver até onde a pessoa vai, né? Até onde você vai, né? Tá bom, legal. Ainda sobre isso, então aproveitando que você está falando sobre... Ainda tem mais perguntas técnicas, mas aproveitando que você está falando sobre até onde a pessoa vai e ela vai quebrar em algum momento, eu também vi um texto seu sobre comprar tempo. E eu pergunto isso para várias pessoas para ouvir diversas opiniões, tá bom? Qual que é o limite entre hard work, sabe? Então, você dá duro e trampar e você passar esse limite que é pro se matar, sabe? Para vocês, tá? É bem pessoal essa pergunta, eu acho. Para mim, eu não faço nada muito que eu não quero. Acho que é meio esquisita essa frase, mas eu acho que o hard work, a motivação para fazer isso vem antes da motivação. Acho que se eu não estiver motivado, não tiver o drive para fazer, eu pessoalmente não faço. E eu acho que só valor de fato, valor real, só vem de algum tipo de hard work, assim. Então, eu não sei se existe um hard limit, assim, se existe, putz, vou trabalhar 12 horas por dia. Não, 8 horas por dia, acabou, não vou fazer mais nada. Acho que não tem como traçar isso, entendeu? Acho que se você está se sentindo um saco de lixo, porque você está trabalhando demais, provavelmente tem alguma coisa errada. Mas se você está super empolgado com alguma coisa e está sentado 12 horas na frente do computador, continua, porque provavelmente é alguma coisa legal que tem valor para você. Mas eu acho que essas duas coisas têm que andar juntas. Eu acho que nós não deveria estar perdendo tempo com coisa que você não tem drive para fazer. Então, acho que se existe a dúvida, já tem que dar uma revisada aí no que você está fazendo, com o que você está gastando seu tempo, se de fato é de valor. A gente pode até comentar sobre o burnout, né? O burnout não é trabalhar demais, né? O burnout é trabalhar em alguma coisa que você não acredita, né? Se você não acredita naquilo, você vai ter burnout também. Ou se sua vida é ruim, vai ter burnout. Terapia também não resolve isso. Você tem que melhorar a sua vida, não tem como. Sobre trabalhar duro, acho que é o único jeito de você... Acho que vale muito a pena, sei lá, eu gosto bastante, eu me divirto, na verdade. Só vale naquilo que o Caio falou, só naquilo que você acredita mesmo, naquilo que você gosta, senão não vale a pena. Se você for ver o Bill Gates, Mark Zuckerberg, todo Elon Musk, os caras são mega inteligentes e os caras trabalham duro demais, né? Não tem como. Se os caras que são mega inteligentes estão trabalhando duro demais, por que você não trabalharia, né? Pelo menos se você quiser fazer alguma coisa útil para o mundo, né? Na Uber a gente faz várias coisas legais, cara. Sei lá, a gente tem Pix para pizzaria, a gente facilita a vida dos caras da pizzaria. É claro que a gente está melhorando a vida deles, né? Então isso tem um mega valor para mim também. Eu acho que no começo da sua carreira, você deveria falar muito sim, que é a ideia do sim senhor, lá do filme do Jim Carrey. Cara, diz tudo sim para todas as oportunidades, cara. Você não sabe o que você gosta ou não. E se você diz sim, você está abrindo portas. Toda vez que você diz não, a pessoa, para quem você disse não, nunca mais ela vai te trazer a oportunidade. Mesmo se for uma oportunidade ruim. Então, no começo diz sim, e você não sabe quem que vai trazer boas oportunidades ou não. Então, você não pode ficar escolhendo. Toda vez que você diz não para alguém, nunca mais ela vai te trazer uma oportunidade. Então, é muito ruim você fechar as portas logo no início, né? Então, no início, eu trabalhei bastante. E aí, uma coisa que as pessoas têm que entender é que a pessoa, o seu chefe, sei lá, ele não tá te explorando quando você trabalha demais para ele ou para outra coisa. Na verdade, você tem que pensar assim, cara, eu vou trabalhar mais, mas o conhecimento que você ganha ali, a experiência que você ganha tá com você. Aquilo lá você leva com você, entendeu? Então toda a experiência, eu trabalhei mais do que todo mundo, fiz tal coisa, o meu chefe não foi lá e não quer me pagar mais, não teve alguma coisa. Cara, em algum momento esse conhecimento, essa experiência vai te trazer o retorno que você merece, né? Em algum momento você vai ganhar isso de volta. Beleza, seu chefe é ruim, muda de emprego, faz outra coisa. Né? Mas acho que é muito importante entender que tudo que você faz, no final, está atrelando para você também, né? Não é só para a empresa. Né? A galera, tem o funcionário e tem a empresa, são duas coisas, parece que um é rival do outro, mas não. Se você não trabalhar bem também, a sua empresa quebra e tem layoff. Então meio que precisa ter uma sinergia. Então, acho que vale a pena, sim, trabalhar duro na coisa que você acredita também. Eu trabalho bastante. E é isso. Porque eu me divirto, que é o que eu gosto mesmo. Beleza. Legal. Eu tenho mudado, eu costumo falar aqui no Kubecast, né, sobre produtos open source que a gente mantém aqui na GitHub, né, para administração de Kubernetes, né, para você ter visibilidade sobre o seu Kubernetes e como isso pode te ajudar. Mas é a minha primeira experiência com produto.
né? Eu sempre trabalhei em operações e serviço. E é uma visão meio diferente, né? Ou, sei lá, o trabalho no dia a dia, para mim, parece diferente. Como você disse, você muda alguma coisa, né, com o produto lá no final, lá no cliente, quem está usando isso. E queria saber um pouco desse desafio de crescimento, porque é até bonito dizer, né, que o Kubernetes resolve todos os problemas e eu posso migrar para lá e para cá e etc, né? Mas quando você começa a crescer, e o Pix é uma dificuldade quanto a isso, né? Tem timeouts muito reduzidos, o Banco Central é chato para caramba, né? Então, como esses desafios na prática, eu acho que estão afetando, né? Ou têm trabalhado, assim, como vocês têm trabalhado esses desafios? Sabe? Eu tô pensando, a ideia de trabalhar com produto, pra gente aqui é uma divisão bem inexistente, assim, é produto, o nosso foco é entregar valor para o cliente quase que diariamente, então a gente tem, às vezes, múltiplas dezenas de deploy por dia, e o feedback é sempre instantâneo, entendeu? Se você quebra alguma coisa, você faz alguma coisa que o cliente não gosta, é batata, às vezes até no mesmo dia o chat vai estar cheio de gente reclamando. 10 minutos depois. 10 minutos depois alguém vai aparecer. E assim, quando eu entrei, a situação era um pouco mais difícil. A gente colocou muito esforço nesses últimos, acho que 6 meses em visibilidade da nossa aplicação mesmo. Então, hoje quase é bem raro a gente ficar sabendo de um problema por causa do cliente. E sendo que antes a gente tinha bastante problema e a gente sabia porque começava a explodir o chat, etc, né? Então, essa dualidade de produto e serviço, etc., é até um pouco difícil você colocar DevOps, visibilidade, etc., nisso, porque parece que é uma coisa que não tem valor, né? Que não tem o valor, porque não é uma feature para o cliente, você vai subir você vai provisionar um pouco mais de recursos para o seu cluster, mas e aí, o cliente vai saber disso? Provavelmente não, você vai subir uma nova ferramenta de visibilidade, mas não é uma feature para o cliente, só que o jeito que isso agrega no produto você tem que saber devotar o tempo para isso, porque é valor também, né? E aí essa relação entre produto e serviço, eu acho que tem essas duas visões aí. Para mim, aqui a gente tem muito pouca diferença, porque todos os devs a gente pega uma feature e leva até o cliente. Então a gente sempre inicia escrevendo, finaliza entregando para o cliente, subindo página de Q&A, documentação, etc. Então aqui é muito interligado isso, né? Não tem uma grande divisão. E ainda assim é o foco, mesmo a gente tendo que lidar com essa questão de infraestrutura, DevOps, etc. O foco é sempre cliente, o feedback do cliente é que é o drive do produto no final das contas. Eu posso comentar aí também, né? Acho que o Caio puxou até uma coisa interessante. Eu acho que a grande feature do Pix mesmo é o SLA. O SLA está muito atrelado com disponibilidade, né? Service Level Agreement. E aí o Pix, ele é muito sensível, né? Cada minuto que ele fica fora, a gente já reclama mesmo. Então a gente não pode ficar fora um minuto, né? Então a gente tem que criar toda essa parte do DevOps, redundância, tudo, fallback do fallback do fallback, para sempre que cair dar certo, né? Então tem várias coisas que são importantes. Então, criar cobrança tem que ser rápido, porque aí ele vai mostrar lá no checkout, ele quer mostrar rápido. A gente tem real time também, o cara pagou, já tem que atualizar lá no front-end que deu certo, plugin real time, então a gente tem o WebSocket também para isso, ser super rápido. O cara pagou, tem que confirmar na hora também. Demorou para confirmar, perde toda a experiência do Pix também. Então dá para você demorar 1 minuto, entendeu? Teoricamente é 10 segundos, mas os bancos às vezes não atendem isso. Às vezes o Pix fica perdido também. Tem Pix perdido, acho que ninguém falou disso. Mas fica num banco, não sabe se está no banco de origem, no recebedor. Então tem algumas coisas meio malucas assim que acontecem. Então o DevOps ajuda muita gente. Acho que uma coisa que a gente tem muito aqui na UV também, a gente foca muito, não é nem questão de refactor, mas a gente cria muito software pra gente. Muita questão de tooling mesmo. Então a gente foca muito o que vai reduzir o nosso custo, né, ao longo prazo, que é o que como que a gente reduz o custo marginal, né? O custo marginal se eu adicionar mais coisas, o custo vai ficar baixo. Então o Kubernetes é uma coisa dessa, ele tem um custo alto, só que para adicionar coisas novas é baixo. O Relay também tem um custo inicial alto, mas depois para mexer nele lá no código fica fácil, né? Então a gente vai criando essas abstrações, como que a gente reduz o custo ao longo do tempo, né? Então, observabilidade. Por que a gente investiu tanto em observabilidade, né? Acho que eu diria que nem tanto assim, mas a PM já faz quase tudo de graça lá. Por que a gente investiu nisso? Porque quando tem um bug, a gente vai lá, a gente tem um botão, a gente tem um back-office, aconteceu um bug, a gente clica no botão, já vai direto para o Kibana, certo, na PM, fala, cara, o bug é isso por causa disso. Então, sei lá, em 2 cliques a gente já consegue resolver o bug do cliente, né?
Ou, sei lá, teve algum problema que algum número não está batendo. A gente fez todo um tooling lá, ferramental, para resolver isso desse jeito. Ou para buscar as transações, deu certo, deu tudo errado. Então a gente investe muito nisso para tornar mais fácil a nossa vida, tanto dos devs, tanto do produto, tanto para o time de vendas, tanto para o time de CS. Então a gente investe muito nisso. Então o onboard tem que ser mais fácil. Tudo tem que ser mais fácil. Então a gente investe em tudo isso. Qual que é a dor do cliente? Qual que é as nossas dores? Por que o time de venda não está vendendo mais? Quais são as dúvidas mais de CS? Como que a gente automatiza? Então a gente foca tanto em código, tanto em artigo, tanto em ajuda, tudo. Eu acho que tem bastante disso. E aí, por exemplo, a gente tem bastante, querendo ou não, a gente já tem um pouco de código legado, né? Então, como a gente mata esse código legado sem quebrar nada? Então, faz uma feature flag com rollout, vai testando tudo, libera para alguns clientes e vai matando o código velho. Então, a gente tem que mover para frente sem quebrar o que já tem e ainda matando o código legado. Então, a gente investe muito nisso, porque a gente sabe que código legado vai deixar a gente para trás. A gente tem que ser leve para mover rápido. Então, a gente está estruturando muito em aquela coisa de Domain Driven Design, que aí a gente tem um monorepo, cada package meio que seria separado, assim, não é microserviços, mas eles já estão super desacoplados, né? Então, desacoplar o código, desacoplar o banco de dados permite que a gente consiga escalar e separar em mais bancos de dados, mais serviços, de uma forma fácil no futuro. Então, a gente só escala, só adiciona mais estrutura quando é necessário mesmo, né? Então, tem um problema das empresas, vou crescer, já tenho 1.000 microserviços. Cara, você nem tem 10 clientes, tem mais microserviços que cliente, que é loucura. Tem que evitar a complexidade, que é um dos princípios que a gente gosta. Cara, qual que é o jeito mais simples de fazer isso? Então, a gente evita a complexidade, evita fazer algumas coisas, porque a gente sabe que é muito complicado. Legal. Para responder, e não sei se as outras pessoas estão tão curiosas quanto eu, qual a stack de observabilidade que vocês estão usando? E se vocês têm instrumentado isso dentro do código também, para poder trazer isso para a própria stack, como está sendo isso na prática? O nosso stack a gente usa o Elk, né? A gente usa APM, Kibana e o Elasticsearch. É muito básico, a gente tá até brincando que tipo, a gente vai no podcast Kubernetes e o nosso setup o pessoal vai ficar achando que a gente tem um super setup, mas é muito básico. A gente tem literalmente só um Kibana, APM e Elasticsearch hoje, né? E aí a gente está começando a mover agora para incluir outros para expandir um pouco mais e para começar a usar Logstash, Bits, para começar a ter observabilidade do nosso cluster também, começar a melhorar um pouco mais a geração de logs. E a gente é bem instrumentado, porque justamente essa ideia de evoluir muito o código, eu acho que a parte mais, quando eu cheguei aqui, que eu vi que era mais madura, era essa parte de instrumentar no monorepo a visibilidade do APM, por exemplo. O jeito que funciona no nosso back, no nosso front, já é bem maduro para o tipo de stack que a gente usa mesmo, entendeu? Então, o nosso uso, a gente usa o básico que a gente tem, a gente sempre usa no limite. Então, a gente usa muito e muito bem o APM no caso e o Kibana. E aí, como o Sibelius falou, o nosso back-office é cheio de atalho para a gente conseguir chegar ao máximo mais rápido possível nos logs, o mais rápido possível nos traces, o mais rápido possível nas transactions, e para a gente conseguir identificar os problemas cada vez mais rápido, né? E a gente usa o Sentry também, que complementa um pouco o tracing de erro na aplicação. A gente tem bastante log também que a gente manda para o Slack ou para o Discord. A gente usa bastante isso para entender como que os clientes estão usando o produto, ou até para entender um fluxo novo, né? Então, imagina que eu fiz um webhook novo, que eu estou recebendo um cliente, eu não conheço todos os payloads que ele tem. Então, a gente coloca um webhook lá, joga em produção, vai chegando lá, e aí a partir do momento que a gente já entendeu, já corrigiu todos os edge cases, tudo está normalizado, a gente vai lá e remove esses logs para ter menos barulho, né? Então, quando a gente lança uma coisa nova, a gente tem muito mais logs, tem um metabase, a gente vai monitorando como que as pessoas estão usando mesmo. E aí, quando vai ficando estável, a gente remove os logs que são desnecessários, só deixa o que é core mesmo, o que é crítico. Isso daqui, se quebrar, eu tenho que ser avisado na hora, né? A gente tem muito essa coisa de real time. E o legal de você pegar o log na hora, né, é que você consegue ver o estado do programa em produção, né? E até debugar melhor, né? Pegar com o cliente, vi isso, aconteceu, não aconteceu. Então, a gente tem muito essa coisa de real time também. E, infelizmente, às vezes acontece sexta de noite. E a gente tem que voltar e resolver. O Slack bane a gente também, que aconteceu várias vezes. Ele mandou tanto log pro Slack que ele baniu a gente, porque a gente tava no free. Então, umas coisas meio malucas, que você não vê em outros lugares. Legal. Sexta-feira sempre vai acontecer, né? Você vai ter que vir com um pedaço de pizza pro lado do PC, né? De volta. Faz parte, eu acho.
Antes da gente acabar, então, eu sempre tenho um espaço aqui para todo mundo poder deixar as últimas palavras do episódio, claro. Então, se vocês quiserem deixar uma dica ou, sei lá, últimas palavras, fiquem à vontade. Vamos de novo. Na verdade, alfabético inverso, então Sibelius primeiro e o Caio depois. Beleza, a UV está crescendo, continua crescendo também, a gente tem vagas também, preferência mais senior. Legal. Nosso codebase é bem complicado, é bem difícil, sistema distribuído, todas essas loucuras aí. Então se você gosta disso, gosta de Kubernetes, gosta de DevOps, gosta de problemas bem difíceis, consistência eventual, event-driven, milhares de coisas malucas aí, tem muita coisa pra gente construir ainda, Data Lake, todas essas loucuras, a gente ainda tem milhares de espaços aí pra construir, tá bem no início do jogo, início da civilização, uma mega startup aí, diria que é uma das mais promissoras aí do Brasil. O foco é muito vendas e marketing também, pra gente vender mais do que a gente já tem, um mega produto. É isso, eu estou disponível no Twitter, sou bem acessível também, se quiser mentoria, alguma dica, alguma coisa, me marca lá ou me pergunta. Tem minha comunidade privada lá do Discord, que eu vou ajudando a galera também. Eu acho que é isso. Acho que não tem muito. Se alguém quiser, sei lá, outro podcast, chama a gente também. Eu gosto sempre de colocar eu e trazer alguém aí da equipe, alguém que talvez não tem tanta visibilidade igual eu tenho. Então acho que é uma boa oportunidade para outras pessoas. Todo mundo aqui da UV, os caras são feras, assim, então eles deveriam aparecer um pouco mais. Legal, massa. Tá bom. Para quem estiver procurando, eu vou deixar os links em algum canto, tá bom? Depende de onde você tá vendo ou ouvindo isso. Caio. O que eu começo a falar, acho que a gente está crescendo, esse ponto da gente está crescendo e querer trazer mais gente para dentro. Acho que qualquer dev que tiver interesse pode chamar o Sibelius. Eu estou raramente disponível no Twitter, mas quando tem alguma coisa legal para discutir lá, eu sempre discuto. A gente está fazendo realmente muita coisa legal e com uma visão um pouco diferente do que a maioria das empresas está. Então, se você está procurando um ambiente diferente mesmo, que está focado em avançar rápido e construir coisas legais, a gente está sempre disponível, só chamar. Massa, muito legal. A gente tem pouca reunião também, né? A gente não tem muita reunião no dia, a gente gosta muito do Async. Time é remoto também, a gente tem a sede de São Paulo, que a gente vai lá de vez em quando, vai ter vários eventos. Então a gente faz tudo ao contrário ali, parece que tá dando certo. Tá bom, legal. Tá ótimo. Olha, queria agradecer muito o tempo de vocês. Eu sei que tempo é muito valioso, então obrigado por ter compartilhado com quem está ouvindo e obrigado para você que está ouvindo até agora. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser falar mais com a gente, nossas redes sociais estão aqui em algum lugar também e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado e até mais!